Prepare-se para essas 3 perguntas que podem cair na sua entrevista do mestrado em Educação da Universidade Federal de Tocantins. Está escrevendo seu projeto de pesquisa, então fique atento, porque essas 3 perguntas que podem cair na sua entrevista podem te ajudar a complementar e aprimorar o seu projeto de pesquisa. Seja muito bem-vindo, senhora e senhor, ao meu canal. Eu sou a professora Carolyn e ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar. E hoje nós vamos analisar uma pequena parte do edital do mestrado em Educação da UFT, Universidade Federal do Tocantins, da UFT. Não sei se é como é a pronúncia. UNIFT. Bem, sem muita enrolação, eu vou apresentar aqui, mas antes eu preciso, momento dos comerciais, senhora e senhor. Vou pedir para você clicar aqui, em curtir esse vídeo, ou até mesmo deixar um comentário. Deixa um coraçãozinho assim, dizendo que você passou por aqui, porque o YouTube, funciona por um algoritmo, e esse algoritmo, ele exige uma certa, um certo envolvimento de quem está me assistindo para que ele consiga, continuar divulgando e compartilhando esse conteúdo de forma indireta. E provavelmente você chegou até aqui por conta disso. Vamos lá, vou colocar aqui o meu edital na tela e eu vou te mostrar um pequeno trechinho desse edital. Edital na tela, sem muita enrolação. Você já sabe o que você precisa fazer para deixar aqui o seu gostei. Esse mestrado ainda está com as inscrições abertas, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, esse vídeo também pode te ajudar aí na preparação para as próximas seleções desse mesmo mestrado. E vamos lá. Quando a gente vai analisar esse edital, ele é bem sucinto. Ele vem falando assim apenas a seguinte informação. Na entrevista, com defesa do projeto, serão avaliados o seu domínio sobre o tema que você está propondo e a sua capacidade de articulação entre os aspectos teóricos e metodológicos do seu projeto. Aqui está em grego, Para muita gente vai estar em grego, mas a gente vai desengregar, a gente vai traduzir isso para o nosso idioma. Vou só confirmar aqui com vocês se realmente ele não vai trazer mais nenhum elemento interessante para somar aqui, para a gente entender como é que vai acontecer essa entrevista. Porque ele é bem sucinto. Provavelmente a seleção, ela abra dentro da solicitação de convocação de vocês, eles liberem algum documento extra com informações extras. Por quê? Porque em momento algum ele fala quanto tempo será essa entrevista, onde será. Então, deixa muita coisa assim em aberto. Vou colocar aqui na minha tela as nossas questões, certo? Só que vai demorar, então peraí. Coloquei aqui na sua tela essas 3 questões, mas não adianta você printar elas e já sair desse vídeo sem entender o contexto. Então, é bom ficar por aqui. Deixa eu colocar aqui na minha tela para me ver. 3 questões que podem cair na sua entrevista. Mas antes de falar sobre essas 3 questões que você já se adiantou aí sobre quais são, eu preciso contextualizar um pouco sobre entrevista no mestrado. Acho que é interessante falar sobre isso para você ir entendendo. Qual é a função, professora, da entrevista dentro de um processo de seleção para mestrado? A função da entrevista é você chegar na frente da banca e a banca conhecer quem foi aquela pessoa que mandou aquele projeto magnífico ou aquele projeto meia boca. É isso que eles vão ver. Será que o aluno ele conseguiu de fato transmitir
todo o conhecimento que ele tinha para o projeto e o projeto foi mal avaliado? Ou será que o aluno passou para o projeto algo muito bom, mas quando ele vai apresentar, ele não apresenta exatamente aquilo que ele estava propondo? Então, é mais uma forma de conseguir diversificar as formas que o mestrado vai estar te avaliando. Então, entenda bem, a função da entrevista é ampliar a forma que vai te avaliar. Não tem nada sobre, eles querem aqui ver se eu sou ruim, querem. O pior é que querem mesmo, querem ver se você é ruim. É aqui que aquelas pessoas que pagaram para fazer projeto de pesquisa para o mestrado, pagaram R$100 lá no Instagram e mandaram um projeto que os professores, que a verdade vai cair. Por quê? Porque quando a gente faz uma pergunta sobre um projeto de pesquisa, a gente consegue entender se foi ou se não foi o aluno que fez. E principalmente se você pagou para fazer, estudou só pelo projeto e na hora da apresentação apresentou só o projeto, na hora que cair uma pergunta, qualquer que seja, chances são de que você fique na cara que não foi você que fez aquele projeto. O contrário também é verdade. Quando cai uma pergunta, você vai... Tem aluno que me surpreende. Tem alunos que eu acompanhei durante a escrita do projeto de pesquisa e quando a gente vai para a apresentação, eles me surpreendem. Por quê? Porque as dificuldades caem por terra. Porque você está falando de algo que você estudou muito. Então, o contrário também é verdade, de que quem faz se sai muito bem na entrevista. Mas, entendendo que temos algumas funções, nós precisamos nos atentar a esses dois detalhes, não sei se eu coloquei aqui, que são, mas vou colocar agora, que serão avaliados na sua entrevista. É interessante colocá-los aqui à mão, um minutinho, porque a gente vai entender o que é que eles vão cobrar de você na hora da entrevista. Você entendendo isso, você pode caber até recurso, sabe? Aquele recurso que você acha que foi injustiçado durante a seleção, que eles ali avaliaram de forma muito negativa, que houve conflito, tananã. Se eles transpassarem no momento de entrevista desses dois elementos, então cabe a você entrar com recurso. Porque aqui ele está me contando o quê? Que vai te avaliar se somente se a nível de pesquisador. Então, se ele introduzir uma pergunta falando sobre como é que você se dá no trabalho, quais são as suas qualidades, então você pode dizer que a entrevista extrapolou aos elementos que seriam avaliados, indicados no edital. Porque foi feita a pergunta, aí você traz a pergunta. Uma questão, deixa eu ver se eu ajeitei aqui. Uma questão que pode vir para você, então vamos lá. Na verdade, eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar para isso aqui, que eu estava introduzindo, mas eu não me aprofundei. O que é para eles cobrarem a você aqui a nível de domínio sobre o tema proposto no projeto? Eles é para cobrarem. Que autor foi esse que você colocou aqui? O que é que você acha desse tema? Tananã, tananã. Tem que envolver o projeto. As perguntas envolvem o tema do seu projeto. As perguntas envolvem o tema do seu projeto. E a sua resposta precisa apresentar um domínio acerca desse tema. Capacidade de articulação entre aspectos teóricos e metodológicos. Aqui vai entrar uma pergunta, provavelmente, e eles vão avaliar se você consegue articular as teorias, os autores, com a proposta metodológica que você está indicando, né? Com a forma de fazer o seu trabalho que você está indicando. Aí vamos lá, respira junto comigo para a gente conseguir
né, alinhar aqui as nossas reflexões. Lembra, quando eu comecei esse vídeo, eu falei que aqui você vai entender 3 perguntas que você também vai utilizá-los dentro do seu projeto, no momento de construção. Como as teorias e os autores que você está apresentando no seu projeto, eles acabam por justificar esse projeto, esse tema. Vamos supor que você utilizou lá Paulo Freire. Estou falando com educadores, né? Não vi aqui quais são os critérios, mas eu imagino que a maioria é da área da educação. Então, vamos falar sobre Paulo Freire. E vamos falar que você está falando sobre a educação de jovens e adultos. É um tema que é comum para quem está na área da educação. E aí vamos supor que chegue lá na pergunta, como é que as teorias que você apresentou, aí você vai dizer assim, ó, um dos autores que foi referenciado dentro da minha introdução, dentro da minha fundamentação, foi o professor Paulo Freire, o pensador, pesquisador Paulo Freire. Paulo Freire fala sobre a andragogia e fala também sobre como, aí você pode trazer alguns aspectos. Eu não sou da área da educação, entendo pouquíssimo, tenho algum domínio muito pouco, né, por conta dos alunos, sobre Paulo Freire. E aí você vai dizer que o Paulo Freire, ele é um elemento básico, não tem como se falar da educação de jovens e adultos sem falar do Paulo Freire. Aí você traz o argumento por trás, né, da andragogia, você pode trazer alguma citação que é comum, né? Você traz alguma reflexão para isso. Ou seja, você está respondendo que Paulo Freire, que foi apresentado no seu projeto, ele justifica o desenvolvimento da sua pesquisa. Por isso é interessante vocês fugirem disso, de pensar que eu vou pagar para alguém fazer meu projeto. Por quê? Porque cai por terra aqui. Se tu citou Paulo Freire, quando chegar lá, eles vão dizer assim, e Paulo Freire? Eles vão dar uma aula para você, você vai passar vergonha. Então é melhor... Como é que eles embasam o seu tema? Ao tempo em que eu tô te falando isso, dessa pergunta que pode aqui cair para você, pausou aqui, eu não sei em que momento pausou, mas vamos lá. Vamos fazer um resumo do que eu falei até aqui, porque o vídeo pausou e eu não sei até que ponto você ficou me ouvindo. Essa primeira pergunta que eu acabei de fazer, através dela você vai entender se o seu projeto de pesquisa, ele contempla essa pergunta. Se ele está profundo o suficiente, ou se ele está raso demais, porque ele não traz nenhum autor. Se ele não está trazendo nenhum autor, nenhuma teoria, então é hora de rever. É hora de rever. Vamos para a segunda pergunta? Olha só, o que motivou você a escolher esse tema? O que foi que te motivou a escolher esse tema que você está levando para o mestrado? Tu não vai responder, porque eu quis, professora. Aí a pessoa fala assim, porque eu quis, professora. Resposta errada. Por que foi que você, professora Carolyn, escolheu esse tema para apresentar para a gente aqui, Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire? Porque lá na disciplina do mestrado, em teoria de aprendizagem, em teoria do conhecimento, a gente estudou, nós fomos obrigados a estudar sobre andragogia, a estudar Paulo Freire. E lá eu entendi, descobri que existia essa área do conhecimento para a gente conhecer e nos apropriar. E lá no mestrado, sabendo que no futuro eu não queria dar aula para crianças e adolescentes, mas sim para adultos, eu enxerguei como uma oportunidade de me desenvolver essa habilidade para aplicar na minha rotina, anos seguintes. E eu tô aqui trazendo um exemplo. É esse tipo de resposta qualificada que eu quero que você leve
para o momento da sua entrevista. Retomando, essa mesma pergunta, será que você conseguiu apresentar essa justificativa? Talvez não uma justificativa pessoal. Por que eu estou falando de justificativa pessoal? Posso fazer uma justificativa. Existem três. Gosto de pensar sempre em três, tá? Sempre três. Porque fica mais claro, fácil de entender. O começo, o meio e o fim. Traz uma justificativa profissional, uma justificativa do que você está estudando e uma justificativa pessoal. Você pode trazer pessoal, profissional, do objeto que você está estudando e para o programa. Ó, três justificativas para responder essa pergunta. Vamos lá. O que seria uma justificativa pessoal e profissional? Professora, eu, enquanto enfermeira, enxergo na pedagogia discutida por Paulo Freire como um método que eu, enquanto enfermeira, enquanto profissional, posso me apropriar e me utilizar dele no meu cotidiano do cuidar. Profissional e até pessoal, aqui você já ouviu, né, pessoal? Professora, é interessante nós discutirmos que a educação, ela é um direito humano. Ela é um direito que vai além da dignidade humana, que deve ser garantida. Então a gente tem essa lacuna dos adultos que os dados têm mostrado. Então eu enxerguei que isso é uma possibilidade. Ou seja, você pode trazer dados, né, que você mostra, sempre contextualizando. Professora, na verdade, eu tenho um interesse mais em Paulo Freire. Só eu tenho um interesse genuíno em Paulo Freire, mas estudando o programa, eu vi que vocês têm uma linha de pesquisa que se aproxima da EJA e consegui encaixar aqui a minha ideia de estudo dentro dessa temática. Então, quando você for para essa pergunta, pensa aqui nesses três aspectos. Tô com medo de pausar? Pensa aqui comigo nesses três aspectos, tá? Pessoal, profissional do objeto de estudo, que seria a EJA, e ao programa. E o que é, porque aqui pode ser programa, né, ao mestrado, pode ser a questão científica, pode ter, aqui você pode trazer a questão social, aqui o olhar social. Então, estrutura, na hora que eles for fazerem, que eles estiverem fazendo a pergunta, você já traz uma folhinha e já vai anotando, como topo dos cantores, rapidinho. Você rabisca assim. Ao tempo em que eu trago essa pergunta para você se preparar para a entrevista, eu já trago ela perguntando: a tua justificativa, ela se aproximou de alguma forma desses elementos? Porque o que está te motivando a desenvolver? Eu gosto de tocar nesse assunto, tá? Só traga para a sua justificativa elementos pessoais nesse momento de seleção de mestrado, se for pedido. Por quê? Porque pode gerar uma identificação sua, né, dependendo do que você vai responder, e pode te desclassificar. Então, assim, às vezes as seleções pedem para que vocês não se identifiquem nos projetos. E, por exemplo, às vezes, dependendo da sua justificativa, ao trazer sua justificativa, você pode acabar indicando quem você é, sem perceber. E isso pode, né, te prejudicar. Exceto se no edital for bem claro, justificativa pessoal, profissional, aí você precisa trazer. Eu recomendo fortemente, até quase que obrigatoriamente, você trazer a pessoal quando o edital é claro. Quando o edital não é claro, foca nas outras. Foca na justificativa social, na justificativa pessoal dos indivíduos
envolvidos naquele momento, na justificativa profissional, né, que se distancia um pouco mais de você, na justificativa do conhecimento científico, porque é importante estudar cientificamente esse material, e na justificativa do programa, tá? Dar continuidade à linha de a produzir mais conhecimento científico aqui dentro dessa linha de pesquisa do programa. E temos também a nossa terceira pergunta, que você precisa se preparar. Olha bem, eu perguntei aqui uma pergunta, eu trouxe aqui uma pergunta complexa, tá? Trouxe aqui uma pergunta subjetiva, não sei se você percebeu, mas é uma pergunta meio que subjetiva, que objetivamente vai tocar você pode oportunizar essa pergunta subjetiva para trazer seu conhecimento. E nós temos também aqui essa pergunta, que é uma pergunta meio que fajuta. Não sei nem qual é o significado de fajuto aqui. Deixa eu pesquisar. Bora comigo. O que é que significa fajuto? Trapaceiro, né? Fajuto. De má qualidade. É uma pergunta meia boca, talvez. Por quê? Porque já está lá no seu projeto. Mas eles querem realmente ver se foi você que fez seu projeto. Porque pode surgir essa pergunta. Seu projeto é viável dentro do prazo e dos recursos que nós temos para o mestrado? Às vezes traz aqui justifique, né? Nem precisa dizer. Todas as suas respostas não é sim nem não. É sempre justificada. Você é aluno da professora Carolyn. A partir de agora, quando você sair desse vídeo, você pode dizer: eu sou aluno parcial da professora Carolyn. Por quê? Porque eu acompanho ela fielmente lá no canal dela no YouTube. E foi lá que eu aprendi isso. Como é que sai essa mesma pergunta aqui? Como é que ela acontece? Deixa eu ver se você está me vendo. Tá, ok. Como é que essa pergunta ela acontece dentro da entrevista? Você é a Maria, né? Caso você não saiba, você é a Maria. Maria é um personagem que eu trouxe aqui, que tá tentando mestrado. Maria tá tentando mestrado. Então, Maria, tô vendo aqui seu projeto, né? Eu vi que você trouxe aqui um cronograma. Você acha que esse cronograma, que você vai conseguir cumprir esse cronograma? Ou, essa é a pergunta, né? Você acha que isso... Eu achei muito complexa essa pesquisa. Você acha que vai conseguir cumprir ela dentro do prazo que você tem, dentro do mestrado, dentro do cronograma? Ou ainda, como é que essa pesquisa, ele pode perguntar assim, como a sua pesquisa é viável tecnicamente? Essa pesquisa, essa pergunta, inclusive caiu no meu doutorado. Eles perguntaram como que era, se o meu projeto era, por que meu projeto era viável. Financeiramente, o projeto é viável porque eu irei arcar com as despesas. Tecnicamente, eu vou me apoiar na literatura científica, mas é um projeto que o corpo docente do próprio programa tem domínio, então eu posso ter esse apoio técnico, esse apoio, na verdade, teórico, e eu dividi, né? Apoio técnico, teórico e financeiro. Na parte que tinha lá sobre viabilidade do projeto de pesquisa, eu dividi nesses três aspectos. Aspectos técnicos, que é manusear, sabe? A coisa técnica mesmo, mão na massa. E para isso eu disse assim, em questão de aspectos técnicos, eu pretendo contratar um revisor textual para avaliar os materiais que forem produzidos, pretendo contratar uma bibliotecária para fazer a revisão de literatura e provavelmente um estatístico para fazer a análise dos dados. Já teoricamente, aí eu acabei de falar, né, que seria no sentido de utilizar o potencial do próprio corpo docente, considerando que fiz uma pesquisa lá no currículo Lattes do corpo, que tem uma habilidade já aproximada aqui com esses tipos de pesquisa, e financeiramente eu irei me comprometer com as despesas financeiras e os gastos esporádicos esporádicos não, né?
e os gastos do projeto. Mas não é só isso que você pode responder, né? Porque eles perguntaram viabilidade. Vamos lá. Quando surgir, o que é que você vai trazer aqui? Você pode trazer cronograma. A pesquisa ela está organizada para acontecer dentro do prazo de 24 meses, conforme o próprio regimento do programa, sendo que a primeira etapa da pesquisa vai ser feita tananã. Aí você pode trazer aspectos técnicos, como eu acabei de falar, teóricos, quem que vai embasar, quem que vai te ajudar a escrever esse material, e financeiro. Foca nisso. Esses aspectos, recursos disponíveis para o mestrado. Recursos disponíveis aqui é o que eu te falei, né? Do próprio corpo docente, que é um recurso teórico. Eu falei que era viabilidade teórica. Por quê? Porque o corpo docente do programa sabia desenvolver a metodologia. Viabilidade técnica, porque alguns elementos a gente não é obrigado a saber. Por exemplo, como se faz para manusear o software estatístico que... Não, né? A gente pode pagar para um estatístico fazer esse manuseio dos nossos dados. Ao mesmo tempo em que eu trago essa pergunta aqui, eu vou te pergunto, o teu projeto de pesquisa que tu está propondo, ele é execuível dentro do prazo do mestrado? Não vai, pela misericórdia de Deus, colocar lá no teu projeto, lá no teu cronograma, que você vai desenvolver a sua pesquisa em 1 ano, se o mestrado é em 2. Ah, professora, mas é porque eu quero terminar o mestrado em 1 ano. Ok, mas quem vai autorizar isso é o seu orientador. Você já conversou com ele? Você já passou no mestrado para dizer que vai fazer seu mestrado em 1 ano? Porque lá no regimento fala que é 24 meses. Lá no regimento fala que é 28 meses. Lá no regimento fala que é 36 meses. Tem mestrado que é 36 meses. Tem mestrado que é 30 meses. Então, você tem que fazer o seu cronograma de acordo com o edital para onde você está indo. E antes de terminar de resumir todos esses achados, tá gostando do que tá ouvindo aqui? Então, já deixa o teu cookie aqui para ajudar a professora Carolyn. A bichinha. Quando a gente fala de entrevista, é muito mais sobre do que você vai além, sabe, desse momento de só pesquisa, vai muito mais além do que isso. Aqui eles não vão se, eles não é para eles te cobrar perguntas de ordem pessoal. Ah, você vai estar disponível para cursar o mestrado? Não é para sair essas perguntas. Se sair, você pode responder, né? Mas se você for se sentir prejudicado, você pode entrar com recurso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha clarificado como esse momento vai acontecer, tenha te dado aí algumas ideias, alguns insights, e eu te vejo por aqui em uma próxima vez. Te vejo em breve. Espera! Tu já ia embora. Se por acaso isso não vai acontecer, mas se por acaso não for essa a tua vez, eu te convido para você conhecer aqui embaixo na descrição o Guia para o Mestrado. O Guia para o Mestrado é um material completo. Essas orientações que eu estou te dando aqui não chega a 1% do material que tem lá dentro disponível para você. Tudo de ordem muito prática. Nada de muita teoria, de aprofundar em métodos de pesquisa, de aprofundar em psicologia das cores, em psicologia do comportamento humano. Nada disso. Aspectos muito práticos. Olha, tu vai para o mestrado em educação, as metodologias, você vai identificar assim, assim, assim. Você vai para o mestrado, você vai para a entrevista, olhe esses aspectos que estão sendo exigidos aqui no edital.
Tá aparecendo como? Tá aparecendo isso? Então é assim, assim, assim. Tá aparecendo B? Então é A. O link vai estar aqui embaixo na bio e eu te espero, tá? Do lado de cá.